A fotografia sempre serviu de desculpa para as coisas que eu queria fazer e que não teria feito de outra forma. A fotografia está intimamente ligada com a vida. Tive a sorte de conhecer pessoas que nunca teria conhecido se não fizesse fotografia e que me deram imenso. E não estou a dizer em termos fotográficos, mas em termos pessoais, afetivos. E já nem consigo desligar uma coisa da outra. Aliás, eu há muitos anos escrevi que não sabia se viajava para fotografar ou se fotografava para viajar. E com a vida é um bocadinho isso. Eu não sei se vivo para fotografar ou se fotografo para viver. Eu fiz o curso do Arco e enquanto estava no Arco começou o jornal O Independente, onde eu comecei a trabalhar desde o número 0 e a partir daí foi um bocadinho uma bola de neve, não é? Saí do Independente e fui criando um percurso que me foi empurrando cada vez mais para um lado mais subjetivo da fotografia e em que se tornou impossível trabalhar, digamos, para um jornal. Isto é, eu percebi que a minha fotografia era algo que tinha a ver com um tipo de escrita e essa escrita não era o jornalismo, de todo. A arte faz parte da vida, a vida faz parte da arte e a fotografia também. Não consigo separar as duas coisas. Só consigo fotografar locais, objetos e pessoas com quem tenho uma relação. Ser-me provavelmente muito difícil hoje em dia tirar uma fotografia de alguém de quem eu não gostasse, tirar um retrato agradável, ou de alguém que eu soubesse coisas desagradáveis. E há objetos que não me interessam e, portanto, não fotografo. Portanto, tem a ver comigo, com os meus gostos, com as minhas curiosidades e com a minha forma de ser. Eu já estive em sítios, em cidades, em que não tirei uma única fotografia, porque não consegui estabelecer esse tipo de relação. Eu estava em Londres no intercâmbio Arco Royal College of Art e senti que tinha que fazer alguma coisa, mas estava completamente, enfim, uma falha total criativa e comecei um pouco a escrever sobre isso e tinha levado a Polaroid e comecei a fotografar e a escrever e a colar e apercebi-me que aquilo criava algo visual que me interessava, não é? Esta coisa do diário e às tantas aquilo criou uma rotina de fazer isso tudo ao fim do dia, portanto não deixar as coisas para o dia seguinte. Sempre senti que havia coisas que eu queria dizer que me era impossível dizer em fotografia e continua a existir e coisas que eu digo em fotografia que não seria capaz de pôr em texto. E há várias fotografias que eu já na altura sabia que não eram interessantes, enfim, de um ponto de vista fotográfico, mas que me interessavam a mim para contar essa história. Eu tento sempre que as fotografias tenham várias camadas, tenham vários layers. O que eu quero é que as pessoas entrem nas fotografias e se apercebam que há mais do que apenas um lado visual na fotografia, que há um lado de pensamento importante. Hoje em dia já ou quase ninguém fica em frente a uma pintura de meia hora, não é? Esperar que as pessoas fiquem em frente a uma fotografia um determinado tempo, eu sei que é uma luta em vão. Mas acho que é uma luta que vale a pena, de qualquer maneira. E eu acho que se eu der essas camadas na fotografia, mesmo as pessoas que só se aperceberam da primeira camada, elas pressentem que há lá outra coisa, uma profundidade qualquer. Vejo nítidos ciclos nos meus trabalhos, embora
eu acho que eles são lineares e são uma continuação. Na verdade, eu acho que o meu trabalho é muito mais sobre a deslocação, que não é apenas a viagem, que engloba o exílio, o passar de cada dia, não é? O perder, a perda de pessoas, a perda da juventude, a perda de todas as perdas que nós vamos passar, essa coisa da nossa própria deslocação através da vida. Acho que o meu trabalho é sobre isso. O que eu faço também vem nos tempos em que isso me interessa. Porque leio um livro ou que me acontece alguma coisa na vida e que estabeleço essa relação e depois tento aprofundar até ao ponto em que eu acho que daqui tenho que passar para outra coisa. O que me interessa na viagem é a sensação de busca, de procura. Não é? E essa sensação de procura foi o que eu tentei incorporar no meu trabalho. A procura, essa coisa de buscar algo que provavelmente não se vai encontrar, tanto pode acontecer num trajeto como pode acontecer numa biblioteca, não é? Quando eu trabalhei mais em termos de viagem, essa coisa de não saber onde é que se vai dormir, acordar noutros sítios, descobrir outras pessoas, outras culturas, outras línguas, tem muito a ver com essa descoberta de haver um encontro. Quando estamos longe de casa é mais fácil estarmos atentos e estarmos preparados do que quando estamos no nosso meio, em casa, quando estamos numa rotina, não é? Eu acordo em casa em Lisboa e sei mais ou menos o que é que vai acontecer durante o dia. E, portanto, o meu trabalho em Lisboa, quando eu fotografo, é muito mais caseiro, não é? Um trabalho de ateliê. Quando saio à rua, não estou tão aberto a essa experiência como estou num país desconhecido. Esse lado de insatisfação do fotógrafo encontra paralelo no lado de insatisfação do viajante, porque quando chega ali já tem outro horizonte, não é? O horizonte que está sempre visível, mas é inalcançável. Eu vejo a viagem como um aprofundar do conhecimento, enquanto o turista normalmente chega e parte exatamente igual, porque o turista está mais interessado em levar os seus costumes para lá do que propriamente em entender os costumes de lá. Sempre tentei que as viagens fossem uma aprendizagem. Da Índia trouxe fotografias que nunca utilizei, mas trouxe sabedoria que utilizei e que me acompanhará sempre, não é? Perfect Day começa, na verdade, com uma série de impressões fotográficas, mas que era uma pesquisa de imagens possíveis para aqueles textos do Jorge Perec. São textos muito curtos, como descreviam em postais, era tipo, tudo bem, a comida é ótima, o tempo está maravilhoso, volto dia 30. Eram textos deste género. E eu, ao trabalhar sobre os postais, tinha percebido que não existem postais com mau tempo. Portanto, que é um mundo idealizado, não é? Nas férias está sempre bom tempo. É um bocado como não existem fotografias de família tristes. Como diz o Caetano, na fotografia estamos felizes. A viagem para mim sempre foi essa ideia de deslocação como ideia de exílio, que é uma ideia de não pertença, que eu sinto muito, por várias razões. Uma, obviamente, por vir de uma família estrangeira, um núcleo muito pequenino num país estranho, não ter crescido com as mesmas festas por ser de outra religião, e portanto logo aí houve desde o início um desenraizamento que eu sempre senti. E eu sempre senti a viagem como uma continuação disso, uma tentativa de encontrar um local de pertença. Não é por acaso que eu trabalho sobre a memória ou sobre o exílio, porque é uma coisa que me afeta pessoalmente. Eu acho que a sensação mais estranha que deve existir é a sensação que o meu avô tinha, era de pertencer a um sítio, a um país, ser inteiramente alemão e ser posto fora dessa comunidade.
cresci num quinto andar do mesmo prédio em Lisboa, onde os meus avós habitavam 2 pisos abaixo. As casas eram idênticas e eu subia e descia aquelas escadas inúmeras vezes durante o dia. Era lá embaixo que se tomavam as refeições e se passava o serão, tanto mais que o meu avô tinha adquirido uma televisão. Não me lembro dos meus avós. 2002 corresponde mais ou menos à altura em que, pronto, a minha avó tinha morrido, o meu avô teve um AVC e aquela geração estava a desaparecer. E de repente ninguém estava a apoderar-se daquela memória que era a minha memória, porque eu cresci naquele ambiente de pessoas estrangeiras que falavam uma língua estranha, que não encaixavam, e eu queria contar isso em contraste com todo o resto da história, que é depois todos os outros judeus que passaram por Lisboa, todos os refugiados que passaram por Lisboa em fuga, uma Europa em guerra, e que no fundo vem estabelecer um dos pontos mais importantes do meu trabalho, que é essa ligação entre a memória privada, a memória de cada um de nós, e a memória pública. Quando a casa foi repetidamente assaltada, nos anos revolucionários de 1970. O que é que a história do mundo tem a ver connosco? Eu nasci em Portugal porque os meus avós tiveram que vir embora, porque estava um senhor chamado Hitler no poder na Alemanha. Portanto, tudo isto, não é, vem dar em mim, portanto, continua. As coisas não acabam, as coisas vão ter uma sombra. Eu penso que todos os meus filmes continuam a ser e serão sempre, provavelmente, muito fotográficos. Não são filmes de um realizador de cinema, de todo. Eu acho que são filmes que encaixam no meu trabalho. É uma possibilidade de contar uma história com som, com uma cronologia muito, muito concreta. Quer dizer, num filme é impossível alterar a cronologia, não é? Enquanto num livro ou numa exposição dá para entrar como se quer, no filme aquilo começa no zero e acaba no fim, e conseguir dar por cima da imagem a informação sonora. Portanto, lá está, é outra forma de apresentar fotografia, de acrescentar qualquer coisa à imagem fotográfica que ela em si não tem, não é? O arquivo é algo que tem que conter tudo, não pode deixar nada de fora, enquanto um álbum é uma coisa afetiva. Portanto, o álbum traz para o arquivo o lado pessoal, o lado afetivo. E fiz 2 livros, o livro Arquivo, que são principalmente textos, e depois o álbum, que são objetos de um colecionador que eu inventei, não é? Que é um homem que coleciona tudo e que está descrito numa história, que é uma ficção, obviamente, por um escritor americano no livro do Arquivo. Portanto, um só se percebe um pouco com o outro, embora os dois sejam independentes. E obviamente que a maior parte das coisas que estão no álbum são coisas minhas, que têm a ver com a minha vivência, com a minha vida. O projeto Teresine começa com uma fotografia que eu vi no livro do Sebald, do Austerlitz, o último livro dele, o único romance que foi publicado 2 meses antes dele morrer, tragicamente, num acidente de automóvel. E 11 anos mais tarde decidi ir a Theresienstadt, que era o nome em alemão. Nunca tinha ido a um campo de concentração, nunca me apeteceu ir a um campo de concentração, nunca quis fazer um trabalho sobre um campo de concentração, porque para mim é demasiado simplista ir a um campo de concentração, fotografar o campo, expor as fotografias para as pessoas ficarem, mas isso para mim não me chega. Foi um campo diferente, Teresine, como eu explico depois no livro, porque não era um campo de extermínio, era um campo de transição, um campo para pessoas especiais que
que os nazis não queriam mortos à partida. E o Teresino, desde o início, que foi um livro. Este trabalho precisa do livro porque precisa do texto, lá está, porque precisa de uma explicação clara, objetiva sobre o que é que foi Teresino, e não basta fazer um trabalho artístico sobre um assunto como este. Mas já, Alberto, não tenho urgência, porque eu acho que nem sequer vou usar. Também, mas o fio tem um carro. Sim, vou deixar atrás. Mas tenho que se alinhar pela mão, só depois é que se podem fazer outras. Eu trabalho com vários suportes, mas tento manter uma linha que é comum a todos os trabalhos, às vezes mais visível, outras vezes menos, mas tento também dialogar com o próprio suporte. Isto é impossível para mim fotografar com uma câmara Polaroid da mesma maneira que fotografo com uma câmara normal, digital ou analógica. É-me impossível fazer um filme da mesma maneira que fotografo, mas, no entanto, todas as experiências eu tento misturá-las. Mas tento que haja um diálogo que, por vezes, não é um diálogo pacífico com o próprio meio. Penso que, de certa forma, o meu trabalho também é sobre a própria fotografia como meio. Faço exposições, mas também faço vídeos. Faço documentários, mas também faço cenografias. Tudo isso me interessa, tudo isso são formas de expor fotografia. É um objeto, mas não tem filmes que remete para aqui. Temos que optar por uma das sessões. A memória é sempre algo que tem uma percentagem de ficção. Por um lado, porque a memória é afetiva e, à medida que nós desenvolvemos, também nós vamos mudar a memória. E à partida ela é subjetiva, porque se nós fizermos um jantar com 10 amigos e depois fizermos entrevistas com cada amigo sobre esse jantar, eles vão contar coisas completamente diferentes. E nisso há uma ligação muito forte com a fotografia. Nós achamos que a fotografia não nos engana também, que é um contrassenso. Toda a memória é construída na base de factos, isto é, eu posso pegar num facto e ele existe e todos sabemos que ele aconteceu assim, não é? Mas a partir daí eu posso construir o que quiser. Portanto, há um lado irreal que me interessa muito na forma de contar a verdade. Os projetos começam com uma ideia, mas no fim o projeto acabado raramente, ou provavelmente nunca, corresponde à ideia original. À medida que os projetos vão se desenvolvendo, a minha curiosidade também cresce. Mas é só quando entramos é que começamos de facto a viagem. Não sei o que é que estará exatamente à chegada e principalmente não sei que pessoa é que eu serei no fim desse projeto. E também não sei que artista é que eu serei no fim desse projeto. Para mim nunca fez sentido, desde o início, ter uma boa fotografia. Desde o início que eu rejeitei essa coisa de ele é um bom fotógrafo, tira boas fotografias. Isso nunca me interessou e há fotógrafos, pronto, que eu admiro, porque de facto tiram boas fotografias, mas o que de facto me interessa é o contexto, é terem um programa, é terem uma continuidade. Eu trabalho a fotografia como penso que um escritor trabalha o texto.
Esta narrativa que eu utilizo no meu trabalho tem muito a ver com a literatura, obviamente, mas também tem a ver com o cinema e com a pintura. Eu encontro muita pintura em que, de facto, existe essa tentativa de narração. Eu posso colocar cada trabalho num desses parâmetros literários. E eu tomo a mesma liberdade que um escritor toma quando faço um trabalho diferente, porque acho que eles se encaixam todos nessa ideia. Os dípticos do Collected Short Stories são a montagem mais simples que existe, que é juntar duas imagens. Essa montagem de duas imagens conta já uma história diferente do que as duas imagens por si só, não é? Porque destrói, de certa forma, a informação que uma só imagem tem. E no caso do Collected Short Stories eu ainda juntei um título, que é na maior parte dos casos, títulos roubados de outras histórias ou livros ou canções de escritores ou músicos que me interessam e, portanto, deixa espaço para inúmeras narrativas que cada espectador, com a sua própria experiência, vai preencher. O Hemingway desenvolveu uma teoria que era a teoria do iceberg. Falava disso em relação aos seus livros e principalmente aos seus contos, que é no iceberg nós temos apenas o cume e tudo o resto, a parte gigante, está debaixo d'água e nós não a vemos, mas ela existe. E ele fala disso em relação às histórias, que eu vejo isso muito nas fotografias. Nós damos a ponta do iceberg e as pessoas constroem o resto do iceberg. Penso que o meu trabalho tem muito a ver com isso. Uma fotografia não sei se tem princípio e fim, é mais difícil de definir, não é? Tratando-se de uma superfície única. Mas eu penso muito nisso, que há possibilidades de contar a história sem desvendar a história. A atualidade informativa tem um lugar privilegiado. João Fernando Ramos, Daniel Catalão e Fátima Araújo dão-lhe o essencial da informação com rigor e objetividade. Jornal 2, às 21h.